meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como vocês bem sabem, o objetivo deste vídeo não é fazer uma aula extensa, cansativa, muito pelo contrário. O objetivo é, de forma simples, rápida e objetiva, apresentar para vocês quais são os principais pontos de cada lição e mostrar o resumo em termos geral, visando facilitar o entendimento, seja para você que é aluno, seja também para você que é professor ou superintendente da escola bíblica. No próximo domingo, dia 7 de fevereiro, ou em algumas igrejas que a escola bíblica acontece aos sábados, a lição será a lição número 6, intitulada como Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. E o versículo, tema, o texto áureo, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e a leitura bíblica em classe, ela vai de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 23. E a primeira coisa que vocês têm que chamar a atenção é o objetivo geral da lição. Mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Segundo que, posteriormente, para que possa ser atingido esse objetivo geral, existem 3 objetivos específicos, os quais são, o primeiro é apresentar a santificação no Antigo Testamento. O segundo é explicar a santificação no Novo Testamento. E o terceiro, por fim, é aplicar. Esses são os objetivos específicos. Então, esses são os 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar a santificação no Antigo Testamento. Posteriormente, é explicar como se deu e como é apresentada a santificação no Novo Testamento. E, por fim, aplicar o conceito e as noções de santificação na vida do crente na atualidade. Para que alcance esses 3 objetivos específicos e, por fim, se alcance o objetivo geral da lição, que é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito, a lição ela vai apresentar o primeiro tópico, que é a santificação no Antigo Testamento. Quando a lição vai apresentar a santificação no Antigo Testamento, ela vem chamar um ponto muito importante, que é a origem da santificação. Parte de quem a santificação? Aonde se inicia ou aonde se origina a santificação? E a lição ela vai apresentar isso no primeiro tópico. A santidade de Deus, ela se originou em Deus. Então, a primeira coisa que você deve apresentar para os seus alunos é a origem da santificação, ou como a santificação, a santidade se originou. E a lição vai dizer: a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele, Deus, é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Então, a primeira coisa que devemos chamar a atenção é que, sobre a santidade, ela se originou em Deus. E Deus é a plenitude. Ele é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Explicando isso, a lição vai apresentar agora uma questão mais conceitual. Ou seja, ela vai definir o que é a santificação e como essa santificação ela é apresentada no Antigo Testamento. Vamos lá para o primeiro tópico da lição. A lição fala o seguinte: santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é a de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Então, no Antigo Testamento, o que é a santificação? A santificação no Antigo Testamento, conforme estávamos falando, a lição ela vai definir, ela vai apresentar a primeira conceituação de santidade e santificação. Logo, vocês podem perceber que no Antigo Testamento, santificação é a separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Então, é dessa forma como a lição ela vai apresentar a santificação ou a santidade no Antigo Testamento. Então, como é que ele é apresentado? Ele é apresentado na separação tanto de pessoas, como de lugares, como de coisas, para o serviço sagrado.
E ela vai apresentar um versículo que é em Levítico, capítulo 10, versículo 10, que vocês podem pedir para que um aluno de vocês possa fazer a leitura em voz alta na sala. Bom, além disso, a lição ela vai se estender para um conceito, que é o conceito de profano. E ela vai apresentar, uma vez que ela apresenta o que é santificação e o que é santidade no Antigo Testamento e como se apresenta a santificação, ela vai agora mostrar um outro lado, que é o lado de profanar. Ou seja, o que é o profano? Alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. E ela vai fundamentar essa definição em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Então, o primeiro subtópico, do primeiro tópico da lição, ele está pautado na ideia de conceituação. Ele vai conceituar o que é santificação e vai apresentar o que é santidade e como a santidade se dava no Antigo Testamento. Como fora dito, dessa forma, e vai definir o que é profano. Posteriormente, a lição ela vai apresentar um segundo termo, que é a consagração. Consagração, segunda lição, o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Levítico, capítulo 27, versículo 28 e versículo 29. O interessante aqui, você, professor, é que sempre que tiver essas referências bíblicas, vocês possam pedir, solicitar de algum aluno que faça a leitura em voz alta para que a aula flua de forma bem melhor e mais dinâmica. Então, meus irmãos, conforme nós pudemos ver, nós já conseguimos compreender o que de fato é a santificação, o que também é a consagração, mas a lição ela vai apresentar um terceiro termo, ainda no que se refere à santidade no Antigo Testamento. E esse terceiro termo é o termo purificação. A lição ela vai definir como purificação algo que esteja associado, né? E ela vai apresentar algumas terminologias, e essas terminologias significam puro, limpo, sempre coisas que se aplicam à santidade de Deus. Mas é necessário vocês apresentarem também que o Espírito Santo como fonte de toda a santidade. Então, uma vez que nós já compreendemos que no Antigo Testamento a questão da santidade ela é apresentada como santificação, como algo separado, como uma coisa separada para Deus. A consagração, algo que era separado para ser servido ao sagrado, né? Ou seja, a Deus. E agora a purificação, algo puro, limpo. Uma vez que nós entendemos essas três terminologias, se faz necessário ser apresentado e ser entendido que o Espírito Santo, a lição apresenta o Espírito Santo como fonte de toda santidade. Ou seja, temos o Espírito Santo como uma fonte de toda santidade, que nos ajuda a manifestar o caráter. E aí entra um fator muito importante, que é a ideia de caráter. Então, ou seja, se vocês lembrarem da aula passada, onde falamos do fruto do Espírito Santo, a questão do caráter de Cristo, nos assemelharmos ao caráter de Cristo, ainda no que se refere à questão da santidade, o Espírito Santo, a lição apresenta o Espírito Santo como fonte da santidade, mas também que nos ajuda na construção e na formação do nosso caráter cristão. Então, se vocês prestarem bem atenção, nós estamos falando que a santificação comprometidos com a ética do Espírito. E essa ética do Espírito está relacionada também à nossa formação, à construção do nosso caráter, à semelhança do caráter de Cristo. Chegamos agora no segundo tópico da lição, que se refere à santificação no Novo Testamento. Nós acabamos de compreender como a lição apresenta a santidade, a santificação no Antigo Testamento. Agora chegou a vez do Novo Testamento. E esse segundo tópico ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro é que a santificação no Novo Testamento é uma obra da Trindade. E a lição ela vai falar o seguinte: de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade
na Trindade, como pela Trindade na unidade. E ela vai apresentar, ela vai fundamentar essas afirmações em alguns versículos que vocês podem conferir. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então aqui está fundamentada a seguinte razão. A santificação ela é uma obra da Trindade. Segunda coisa, é a natureza da santificação. Mais uma vez, a lição ela vem falar o seguinte, que no que se refere à natureza da santificação, isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Veja só, a partir do momento que o Espírito Santo convence o homem do pecado, o homem ele converte-se ao Senhor Jesus, ele passa a habitar no homem, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar no homem, já convertido, e inicia-se aí um processo de regeneração do homem, que é o novo nascimento. Nesse processo de novo nascimento, de regeneração, o homem passa a ser santificado. Mas tem um detalhe muito importante no que se refere a essa natureza da santificação. Uma vez que ele recebe a santificação, essa santificação ela é instantânea e é ao mesmo tempo progressiva. Ou seja, nós entramos na terceira tópico. Uma necessidade, ou seja, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar no interior do homem, ocorre aí uma santificação instantânea. Mas no fim daí, essa santificação ela é progressiva, ou seja, ela toma sua necessidade. Nós devemos constantemente buscar a santificação. Não existe essa história que, uma vez que o homem se converte, é santificado, agora ele pode seguir em frente, não precisa mais buscar a santificação. Muito pelo contrário, a lição apresenta duas terminologias. A primeira é que ela é instantânea e a segunda é que ela é progressiva. Então, o que é que podemos compreender nesse segundo tópico, a santificação do Novo Testamento? É que, primeiro, a santificação é uma obra da Trindade, né? É uma obra divina, do divino, baseada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e existe um outro versículo que pode complementar, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Chegamos agora no terceiro tópico da lição, que é a santificação aplicada ao crente. Esse terceiro tópico da lição ele está dividido ou organizado em três subtópicos. O primeiro é a comunidade de Jesus. E quando a lição ela vai mostrar a comunidade de Jesus, ela quer trazer para todos vocês que no período após a ascensão de Jesus dos céus, os cristãos permaneceram andando e vivendo em comunhão e buscando uma vida em santidade. Dessa forma, a lição busca suscitar em nós a importância de que, uma vez que nós como cristãos devemos nos espelhar nesses relatos bíblicos e viver também uma vida santa, até porque sem santidade ninguém verá Deus. E aí, ainda a comunidade de Jesus, ela vai apresentar alguns relatos sobre como a igreja buscava se fortalecer e como havia uma certa exortação a viver em santidade. Vai mostrar também sobre o ensino petrino. A lição vai falar o seguinte: o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa é revigorado na igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E a lição fala: o ensino petrino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então, no que se refere esse ensino petrino, é que agora nós somos uma também nação santa, precisamos revelar o caráter ou um caráter santo. Então, ou seja, nós como os cristãos, o nosso caráter ele tem que estar
completamente tomado pela questão da santidade. Essa santidade é um fator determinante no nosso processo de salvação e chegada ao reino dos céus. Bom, indo mais adiante, a lição vai falar sobre uma vida santificada. Como é que nós somos santificados? Bom, a lição vai falar que nós somos santificados pela palavra. João, capítulo 17, versículo 17. Que nós também somos santificados pelo sangue. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. E santificados pelo Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, além de a lição ela nos chamar, nos convocar a realmente assumir um compromisso de viver uma vida santa, estando ciente que isso se refere ao nosso caráter de Cristo, o nosso caráter cristão. Além disso, como é que nós iremos ser santificados? Pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Agora, por fim, a lição ela vai definir o que é ética e apresentar a ética cristã. Bom, meus irmãos, o terceiro subtópico do terceiro tópico, a santificação aplicada ao crente, é o que é ética, ou seja, a lição ela vai apresentar o conceito de ética, que segundo a lição é o estudo da conduta. Este termo vem do hábito, costume. E a lição apresenta um versículo que é em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o que isso tem a ver com santidade? Tudo! Ora, porque é nessa questão da construção de um hábito, os nossos costumes, a forma como nos comportamos, andamos, falamos, tudo isso está relacionado com a vida santa. Lembrando que, se eu buscar viver uma vida santa, eu vou glorificar a Deus, eu vou andar como um cidadão dos céus. Ou seja, uma vez que nós somos peregrinos aqui, eu vou andar de acordo com os princípios bíblicos. Mais adiante, uma vez que a lição apresenta o que é ética, ela parte agora para o que é ética cristã. Ética cristã é o estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz da Bíblia. A ética cristã ela também está pautada pelo fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa se tornar um hábito. Uma vez que passamos durante toda essa aula falando que a santificação ela está relacionada à nossa formação do caráter cristão, que esse caráter cristão ele tem que ser uma imitação da figura de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus é o nosso modelo de um bom caráter, do caráter cristão. Agora, uma vez que entendemos tudo isso, é necessário que o fruto do Espírito ele vire um hábito em nossas vidas. E aí sim, ele com hábito. Em termos gerais, o que a lição está querendo nos convocar é que possamos frutificar no Espírito. Uma vez que estivermos em Cristo Jesus, na videira verdadeira, é claro que nós iremos frutificar. E que esses frutos, eles não sejam apenas uma vez só, mas eles vão ser permanentes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, em termos gerais, e aí a lição ela vai concluir da seguinte maneira. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Ou seja, nós aprendemos o que é a santidade, a santificação e todas as suas terminologias, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Aí vem a sua importância e a sua necessidade, ou seja, a santidade nos cristãos, na comunidade cristã após a ascensão de Cristo e a santidade em nossas vidas e a sua necessidade, levando em consideração que devemos buscar dia após dia viver uma vida santa, viver em santidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, meus irmãos, que possamos viver na plenitude do Espírito. Que a nossa vida venha a ser marcada pela santidade, por uma busca contínua de nos santificarmos para que possamos ver a Deus, para que possamos chegar nas mansões celestiais. Então, que Deus possa nos agraciar,
possa nos capacitar, possa nos fortalecer para que possamos vencer as tentações, vencer a carne e, é claro, viver uma vida santa. Que Deus abençoe todos vocês. Eu desejo uma excelente aula. E tem um detalhe. Se você é meu irmão, você que é professor, você que é pastor, professora, superintendente da escola dominical ou que aluno, você tem interesse em obter, além dessa aula, um material mais completo, com mais informações, com mais conteúdo, com slide, com material em PDF, você pode entrar em contato comigo através do telefone, sempre colocando o DDD, esse é meu WhatsApp, e também seguindo no Instagram, pelo Santos Educação. E aí você vai estar recebendo todo o material. E detalhe, além desses materiais, você poderá também estar recebendo outros materiais que vão contribuir na sua caminhada cristã. Materiais sobre pregação, como preparar esboço, como ministrar uma aula, como ministrar uma palavra do Senhor. Enfim, uma série de conteúdo rico e proveitoso. Invista na sua formação, invista para melhor servir na casa do Senhor. Na legenda do vídeo tem um link, você pode clicar e obter todas as informações e ser muito abençoado. Que Deus abençoe todos vocês.